Você trabalha como auxiliar de limpeza há 16 anos, disse Vitória Chen em tom displicente. Sem diploma universitário, sem formação formal em gestão. Por que exatamente você acha que está qualificada para administrar um orçamento operacional de 10 milhões ciales? A garganta de Diana Santos se apertou. Porque eu vivi isso. Sei como esticar cada real. Sei quais fornecedores cobram caro demais e quais entregam qualidade. Sei como motivar uma equipe mal paga e desvalorizada porque fui essa funcionária por 16 anos. A sobrancelha de Vitória arqueou levemente. E o intervalo no seu currículo de abril a setembro do ano passado. Minha filha passou por uma cirurgia de emergência, disse Diana em voz baixa. Fiquei afastada por licença médica para cuidar dela durante a recuperação. Entendo. Vitória fez outra anotação. E os arranjos de cuidado infantil daqui para frente. Esta posição exige flexibilidade madrugadas, noites longas, emergências de fim de semana. As mãos de Diana se fecharam no colo. Eu tenho arranjos, o que era apenas parcialmente verdade. Dona Helena, a vizinha do andar de baixo, ajudava quando podia, mas tinha 73 anos e nem sempre dava para contar. Antes de continuarmos, diga de onde você está assistindo. E se esta história tocar você, inscreva-se no canal amanhã. Eu guardei algo ainda mais especial. Agora vamos voltar ao ponto. Vitória recostou-se na cadeira estudando Diana com uma expressão que a fazia se sentir um espécime sob vidro. Senhora Santos, serei franca. Este cargo exige alguém que saiba lidar com executivos, fornecedores e administração predial. Alguém que represente o Grupo Cruz de forma profissional. Poucos minutos antes, Diana Santos estava sentada na sala de espera impecável do Grupo Cruz, segurando com as duas mãos o currículo dobrado e as referências como se fossem uma tábua de salvação. Pelas janelas do chão ao teto, via o distrito financeiro se espalhar abaixo, uma floresta de torres de vidro na Avenida Faria Lima, que pareciam zombar do seu uniforme cinza escuro gasto. O tecido estava limpo, mas desbotado de anos de lavagens industriais. O crachá no peito dizia Diana Serviços de Limpeza. A cidade parecia diferente vista do 42º andar. Lá embaixo ela era invisível, só mais um corpo de uniforme pegando o ônibus cedo. Aqui em cima, cercada por mármore e vidro e catracas reluzentes, sentia-se exposta fora de lugar. Errada. A voz da filha ecoou na mente desde aquela manhã. Você vai se sair muito bem, mamãe. Eu sei. Aos 9 anos, Maia acreditava na mãe com uma fé que mantinha Diana acordada à noite. O que Maia não sabia, não podia saber, era que aquela entrevista era a última esperança antes que as contas médicas e as dívidas do dia a dia as engolissem por completo. Diana fechou os olhos por um instante e amanhã voltou em fragmentos. O despertador tocara às 5h30 como sempre. Mas naquele dia, ela se permitira ficar 1 minuto a mais na cama. Maia tinha se enroscado ali durante a noite. O corpinho curvado contra o lado da mãe, um braço jogado sobre o peito de Diana. A cicatriz cirúrgica no abdômen de Maia mal aparecia agora, apenas uma linha rosada fina que desapareceria com o tempo. As despesas não. Continuavam crescendo, multiplicando-se como ervas daninhas, remédios fora da lista do SUS. Exames, fisioterapia, transporte, aluguel atrasado. Diana saiu da cama com cuidado, ajeitando o cobertor nos ombros de Maia. O apartamento era pequeno, um quarto só, que Diana tinha dado à filha enquanto dormia no sofá-cama da sala. A luz da manhã atravessava cortinas que precisavam ser trocadas, iluminando rachaduras no reboco do teto, que o proprietário prometia consertar havia meses. Ela preparou café com leite na cafeteira antiga, o som familiar e reconfortante. Enquanto passava, colocou a roupa da entrevista sobre a bancada da cozinha, o uniforme cinza escuro recém-lavado e passado como deu com um ferro que só funcionava no máximo. O blazer emprestado de Dona Helena, azul marinho, e um pouco grande, mas profissional o suficiente. E os sapatos comprados no brechó, sapatilhas pretas com um pequeno arranhão na ponta, que ela tinha disfarçado com uma caneta permanente. Mamãe! Maia apareceu na porta esfregando o sono dos olhos.
Vestia o pijama favorito dos unicórnios, já pequeno demais, mas do qual se recusava a se desfazer. Bom dia, meu amor. Diana serviu-se de café e começou a preparar o café da manhã da filha mingau com canela e um fio de mel. Um tipo de refeição que enchia a barriga e custava quase nada. Hoje é a grande entrevista, perguntou Maia subindo em uma das cadeiras desencontradas da cozinha, as pernas balançando debaixo da mesa. É sim. Diana colocou a tigela à frente da filha, junto com um copo d'água, e o remédio da manhã, o medicamento que custava cerca de $800 por mês, mesmo com desconto na farmácia. Você está nervosa? Um pouquinho, admitiu Diana. Sentou-se em frente a Maia, observando-a comer. Mas estou pronta, venho praticando. Pode praticar comigo? Pediu Maia, levando o mingau à boca com a colher. Finge que eu sou a pessoa da entrevista. Diana sorriu, apesar da ansiedade revirando o estômago. Tá bom, faça uma pergunta. Maia se endireitou muito séria. Por que você quer esse emprego? Porque eu quero cuidar de você. Respondeu Diana com honestidade. Quero garantir que você tenha tudo o que precisa. Remédios? Uma casa segura, talvez até aulas de balé como você vem pedindo. Essa é uma boa resposta, disse Maia com a autoridade de quem tem 9 anos. Você vai conseguir, mamãe. Eu sei. Diana estendeu a mão por cima da mesa e apertou a da filha. Você é meu amuleto da sorte. Sabe disso. Depois do café da manhã, Diana ajudou Maia a se vestir para na escola, trançando o cabelo em 2 tranças certinhas, do jeito que ela gostava. Caminharam juntas até o ponto de ônibus a 3 quarteirões dali. Maia falava sem parar sobre um projeto de ciências e a festa de aniversário de uma amiga para a qual fora convidada no mês seguinte. Diana fez uma anotação mental. Precisaria comprar um presente, encaixar isso no orçamento de algum jeito. No ponto, Maia a abraçou forte. Você está muito bonita, mamãe. Parece uma empresária de verdade. Diana piscou para conter as lágrimas. Obrigada, meu amor. Te vejo depois da escola, tá? Dona Helena vai te buscar e te dar um lanche. Eu sei. Maia se afastou o rosto de repente, preocupado. Mas você vai estar em casa para o jantar, né? Prometo, disse Diana beijando a testa da filha. Eu vou. Ela viu o ônibus escolar partir, o rosto de Maia colado à janela acenando. Então, Diana caminhou 4 quarteirões até a estação de metrô, desceu ao subsolo e seguiu por 45 minutos até o distrito financeiro. O tempo todo revisou seus pontos. Ensaiou respostas para perguntas esperadas, tentou ignorar os olhares dos passageiros de terno que claramente se perguntavam por que uma mulher de uniforme de limpeza estava no trem em direção à Avenida Faria Lima. No dia anterior, o hospital havia enviado mais um aviso, não uma conta do SUS, mas a lista de despesas acumuladas, medicamentos fora da cobertura, exames e fisioterapia particulares, transporte além do aluguel atrasado. O total já passava de 150 mil reais. O síndico do prédio também perguntara quando ela conseguiria regularizar o aluguel. O peso da maternidade solo pressionava seus ombros como uma montanha invisível. E naquele dia, a montanha parecia pronta para esmagá-la. O último ano fora um borrão de turnos dobrados bicos e noites sem dormir. Depois que o apêndice de Maia se rompera sem aviso, Diana passara 3 dias na UTI, rezando para que a filha sobrevivesse. Ela sobreviveu, mas as despesas não pararam de chegar. O trabalho de Diana como auxiliar de limpeza noturna pagava cerca de 2.000 reais por mês, mal suficiente para cobrir aluguel e comida, quanto mais as dívidas acumuladas. Toda vez que tentava subir, candidatar-se a cargos de coordenação ou gestão, era descartada sem diploma, sem experiência corporativa, velha demais, aos 34 anos para ser considerada promissora. Os recrutadores viam os espaços onde a faculdade deveria estar, as décadas limpando os escritórios de outras pessoas, e seguiam adiante com candidatos de melhor pedigree. Mas desta vez parecia diferente. O Grupo Cruz precisava de uma coordenadora de operações de limpeza.
Alguém para supervisionar uma equipe de 30 profissionais em 5 prédios. A descrição do cargo colocava experiência prática e vivência real à frente da formação formal. O salário era de cerca de 11 rales, 000 por mês, suficiente para quitar dívidas, suficiente para respirar. Diana se preparara por 3 semanas. Pesquisara a empresa até os olhos arderem, praticara respostas enquanto Maia dormia, até pegar emprestado um blazer da vizinha para usar por cima do uniforme. Isso tinha que dar certo. Tinha que dar. Diana Santos. A lembrança se quebrou. Diana ergueu o olhar e viu uma mulher asiática de aparência afiada na casa dos 50, tablet na mão e gelo no olhar. Sou Vitória Chen, diretora de recursos humanos. Me acompanhe. Diana se levantou alisando o uniforme com um gesto constrangido. Ela seguiu Vitória Chen por um corredor ladeado de fotos de galas corporativos, cerimônias de inauguração e executivos apertando mãos de políticos. O carpete era tão espesso que seus sapatos não faziam som algum. Todas as portas por onde passavam estavam fechadas. O vidro jateado revelava apenas sombras de pessoas que pertenciam àquele lugar. Ela não pertencia. A sala de reuniões era toda de vidro e aço, com uma mesa longa para 20 pessoas. Vitória indicou uma cadeira na ponta oposta, posicionando Diana de costas para as janelas. Sentou-se à cabeceira e abriu o tablet com um toque preciso. Vamos começar, disse sem preâmbulos. Conte-me sobre sua experiência em gestão. Diana respirou fundo e iniciou a resposta ensaiada. Falou sobre liderar a equipe noturna de 6 pessoas, sobre implementar protocolos de eficiência que economizaram 15% nos custos de insumos do prédio, sobre treinar novos contratados e resolver conflitos entre membros da equipe. Vitória ouviu com uma expressão neutra. O estilete deslizou pelo tablet, anotando coisas que Diana não podia ver. Então, veio a pergunta que Diana aprendera a temer. Vejo que você trabalha como auxiliar de limpeza há 16 anos, disse Vitória num tom quase displicente. Sem diploma universitário, sem formação formal em gestão. Por que exatamente você acha que está qualificada para administrar um orçamento operacional de 10 milhões de reais? A garganta de Diana se apertou. Porque eu vivi isso. Sei como esticar cada real. Sei quais fornecedores cobram caro demais e quais entregam qualidade. Sei como motivar uma equipe mal paga e desvalorizada, porque fui essa funcionária por 16 anos. A sobrancelha de Vitória arqueou levemente. E o intervalo no seu currículo de abril a setembro do ano passado? Minha filha passou por uma cirurgia de emergência, disse Diana em voz baixa. Fiquei afastada por licença médica para cuidar dela durante a recuperação. Entendo. Vitória fez outra anotação. E os arranjos de cuidado infantil daqui para frente? Esta posição exige flexibilidade, madrugadas, noites longas, emergências de fim de semana. As mãos de Diana se fecharam no colo. Eu tenho arranjos, o que era apenas parcialmente verdade. Dona Helena, a vizinha do andar de baixo, ajudava quando podia, mas tinha 73 anos e nem sempre dava para contar. Vitória recostou-se na cadeira, estudando Diana com um olhar que a fazia se sentir um espécime sob vidro. Senhora Santos, serei franca. Este cargo exige alguém que saiba lidar com executivos, fornecedores e administração predial. Alguém que represente o Grupo Cruz de forma profissional. Ela fez uma pausa. O sentido ficou claro no silêncio. Alguém que não se pareça com você, que não cheire a produto industrial e desespero. Algo estalou no peito de Diana. Não era exatamente raiva, mas um cansaço profundo até os ossos. Foram 16 anos limpando banheiros alheios, esvaziando lixeiras, tornando o mundo dos outros limpo e confortável, enquanto permanecia invisível. Criara uma filha sozinha, sobrevivera a um colapso financeiro ligado à saúde. Trabalhara 3 empregos para manter um teto, e ainda assim, não era suficiente. Diana se levantou de súbito. A cadeira raspou no piso polido. Obrigada pelo seu tempo, disse a voz firme, apesar do tremor nas mãos. Vejo que isso não vai funcionar.
Vitória piscou claramente sem esperar aquilo. Senhora Santos, ainda não concluímos a entrevista. Eu conheço meu valor, interrompeu Diana em voz baixa, e ele não está aqui. Recolheu os documentos dobrados, colocou-os debaixo do braço e caminhou em direção à porta. Seu reflexo nas paredes de vidro mostrava uma mulher de uniforme desbotado se afastando da oportunidade. Mas pela primeira vez em meses, sua coluna estava ereta. Ela encontraria outro caminho. Sempre encontrava. Por Maia. Sempre por Maia. Diana atravessou o corredor, passou pelas fotos de quem importava pelas portas de vidro jateado, escondendo quem pertencia. Apertou o botão do elevador e esperou o coração acelerado, o maxilar firme. As portas se abriram. Ela entrou. Sebastião Cruz estava atrás do espelho unidirecional. Havia 20 minutos, uma xícara de café frio esquecida na mão. Não planejara observar aquela entrevista. Tinha uma ligação com Tóquio em 15 minutos e uma apresentação para revisar antes da reunião do conselho ao meio-dia. Mas algo no dossiê da candidata chamara sua atenção naquela manhã, quando Vitória o deixara sobre sua mesa para aprovação. Diana Santos, 34 anos, 16 anos em serviços de limpeza sem diploma universitário, mãe solo. Foi o endereço que o fez parar. Rua Westbrook, 1247, apartamento 3B. Sebastião Cruz ficou encarando aquele endereço por 1 minuto inteiro, o café esfriando na mão. Em seguida, abriu os registros do imóvel no computador. O prédio ficava na zona leste de São Paulo, um bairro que ele conhecia bem demais. Um lugar onde sua família vivera em outra vida antes de o Grupo Cruz se tornar o império que é hoje. Ele ligou para o RH e pediu as informações de contato de emergência da candidata. Quando viu o nome listado em caso de emergência, Maria Santos, avó falecida, algo se contraiu em seu peito. Maria Santos. Sebastião pediu à assistente que cancelasse sua manhã e avisou Vitória de que queria acompanhar a entrevista pelo espelho. Ela pareceu surpresa, mas não questionou. Ninguém questionava Sebastião Cruz. Agora ele estava na sala de observação escurecida, vendo Diana Santos sentada com a coluna rígida na cadeira da sala de reuniões, as mãos apertando os documentos dobrados, como se fossem as únicas coisas sólidas no mundo. Ela se parecia com a avó, não exatamente nos traços, mas na forma de se portar. Aquela combinação específica de dignidade e exaustão que vinha de trabalhar o dobro para receber metade do reconhecimento. Maria Santos fora vizinha de sua família 37 anos antes, quando os Cruz viviam de aluguel num apartamento de 2 quartos, e o pai de Sebastião tentava iniciar uma construtora com nada além de ambição e uma caminhonete que quebrava 2 vezes por semana. Sebastião tinha 7 anos quando o único cliente do pai declarou falência, deixando José Cruz com cerca de 150 mil reais em notas não pagas e sem como fechar a folha de pagamento dos 3 funcionários. O banco recusara empréstimo. Todos os investidores disseram não. A caminhonete estava prestes a ser tomada. E então Maria Santos, uma faxineira que limpava o prédio onde a mãe de Sebastião trabalhava como secretária, bateu à porta deles numa noite com um envelope. Soube dos problemas do José, disse a mãe de Sebastião, colocando o envelope em suas mãos. Isso é tudo o que eu juntei. Não é muito, mas é um começo. Era toda a economia de uma vida dinheiro ganho limpando os escritórios dos outros, real por real, turno por turno. O pai de Sebastião tentou recusar, insistiu que era demais, que não podia aceitar. Mas Maria foi firme. Você me paga quando puder. E se não puder, é para isso que servem os vizinhos. 2 anos depois, quando o negócio se estabilizou, o pai pagou de volta. Tentou incluir juros, mas Maria recusou. Só ajude outra pessoa quando ela precisar. É só isso que eu peço. José Cruz construiu seu império sobre esse alicerce. Aquela ajuda salvou a empresa que cresceu para Cruz Construções depois, Cruz Desenvolvimento, depois Grupo Cruz, 52 prédios em 3 cidades, 10 bilhões de reais, em faturamento anual. Tudo rastreável até uma faxineira que acreditou em um empreiteiro em dificuldade com 3 filhos e um sonho. Sebastião nunca esqueceu.
Quando Maria Santos morreu 8 anos antes, ele pagou o funeral anonimamente por meio de terceiros. Tentou encontrar a família para oferecer ajuda, mas o advogado informou que ela não tinha parentes vivos. A filha havia morrido anos antes e não havia netos registrados em lugar algum, exceto que havia. Diana Santos estava naquela sala de reuniões com os olhos de Maria Santos, a postura de Maria Santos, a força silenciosa de Maria Santos. Sebastião observou quando Vitória perguntou sobre o intervalo no histórico profissional de Diana. Viu o rosto dela ao explicar a cirurgia da filha. Percebeu como a expressão de Vitória permaneceu fria, clínica, dispensável. A voz de Vitória soou pelos alto-falantes da sala de observação. Esta posição exige flexibilidade, madrugadas, noites longas, emergências de fim de semana. As mãos de Diana se fecharam. Eu tenho arranjos. Sebastião ouviu a mentira na voz dela. A mesma mentira que sua mãe dizia quando trabalhava em 2 empregos para manter o negócio de pé. A mentira que todo pai e toda mãe diz quando mal está conseguindo segurar tudo. Vitória se recostou. E Sebastião soube o que viria. Já vira aquela expressão antes. Aquele olhar que dizia, você não pertence aqui sem dizer as palavras. Senhora Santos, serei franca. Este cargo exige alguém que saiba lidar com executivos, fornecedores e administração predial. Alguém que represente o Grupo Cruz de forma profissional. A pausa que se seguiu estava carregada de preconceito não dito. O maxilar de Sebastião se contraiu. Ele levou a mão ao telefone para intervir, mas Diana se adiantou. Ela se levantou abruptamente. Obrigada pelo seu tempo. Vejo que isso não vai funcionar. Vitória piscou. Senhora Santos, ainda não concluímos. Eu conheço meu valor, interrompeu Diana. E ele não está aqui. A xícara de café de Sebastião escorregou da mão e bateu no chão com um baque surdo. O líquido frio se espalhou pelo carpete, mas ele não percebeu. Ela estava indo embora. Diana recolheu os documentos e caminhou em direção à porta. Pelo espelho unidirecional, Sebastião viu o reflexo dela nas paredes de vidro, a mesma coluna ereta, a mesma dignidade diante da rejeição, a mesma recusa em implorar que sua avó carregara. Maria Santos dera tudo à família dele, quando eles não tinham nada. E agora, a neta dela estava se afastando da empresa, que a generosidade de Maria Santos ajudara a construir, descartada por uma executiva cega demais para perceber o que estava perdendo. Sebastião Cruz já estava em movimento. Empurrou a porta da sala de observação e avançou pelo corredor. Vitória Chen saía da sala de reuniões, o tablet debaixo do braço, a expressão satisfeita. Senhor Cruz, eu não sabia que o senhor estava observando. A candidata não era adequada para onde ela foi, interrompeu Sebastião. Ela saiu de forma bastante pouco profissional, diga-se de passagem. Ela, Sebastião, não esperou ouvir o resto. Saiu correndo pelo corredor em direção aos elevadores. O painel digital mostrava um já descendo 38, 36, 34. Ele não podia deixá-la ir. Não podia permitir que ela saísse daquele prédio acreditando que não era boa o suficiente. Não podia deixar a neta de Maria Santos desaparecer na cidade, carregando o mesmo peso de invisibilidade que a avó carregara. Ele devia tudo a Maria, o que significava que devia tudo a Diana. Sebastião apertou o botão de descida repetidas vezes, mas o outro elevador estava no 12º andar. Virou-se e correu para a escada, empurrando a porta pesada e descendo 2 degraus por vez. Os sapatos sociais batiam no concreto. O paletó do terno de 3 peças voava atrás dele. 42 andares. Ele tinha 42 andares para alcançar o lobby antes que Diana Santos saísse do prédio e do seu alcance. E o tempo estava acabando. As mãos de Diana tremiam ao pressionar o botão do térreo dentro do elevador. As portas deslizaram, selando-a na pequena caixa cromada. Seu reflexo a encarava nas paredes polidas, multiplicado pelos espelhos em 3 lados. Uma mulher de uniforme desbotado.
Uma mulher com documentos preparados por 3 semanas agarrados inutilmente debaixo do braço. Uma mulher que acabara de abrir mão de 11.000 tiales por mês e do futuro da filha. O elevador descia suavemente os números marcando com indiferença mecânica. 41. 40. 39. Diana fechou os olhos e encostou a cabeça na parede metálica fria. Alguém que represente o Grupo Cruz de forma profissional. As palavras de Vitória ecoavam em sua cabeça. O significado por trás delas era cristalino. Você não é polida o suficiente, não é instruída o suficiente, não é branca o suficiente, não é digna o suficiente para ser vista. Diana já batera naquele muro antes em cada candidatura, em cada entrevista, em cada tentativa de sair da vida que as circunstâncias haviam construído para ela. Mas naquele dia, algo se rompeu. Talvez fosse o cansaço. Talvez fossem as contas acumuladas sobre a bancada da cozinha. Talvez a lembrança do rosto de Maia naquela manhã tão cheio de fé de que a mãe podia tudo. Ou talvez fosse apenas o cansaço de se encolher para caber em espaços que nunca foram feitos para ela. 30. 29. 28. A cada andar o peso parecia voltar aos ombros. A realidade a esperava no lobby na forma de contas que ela não podia pagar de aluguel atrasado de uma filha que acreditava que a mãe iria salvá-las. O que ela diria a Maia naquela noite? A garganta de Diana se apertou. Ela pressionou a palma da mão contra os olhos, recusando-se a deixar as lágrimas caírem. Não aqui. Não neste prédio. Não onde as câmeras de segurança pudessem registrar sua quebra. 20. 19. 18. Ela teria de pegar turnos extras. Talvez pedir ao supervisor do hospital se havia vagas de madrugada. Poderia limpar escritórios das 20 às 6, dormir 3 horas depois, trabalhar em algum outro lugar durante o dia. Não seria a primeira vez que teria 2 empregos. Não seria a primeira vez que sacrificaria o sono para sobreviver. O elevador apitou. No 15º andar. As portas se abriram. Um homem de terno caro entrou, mal olhou para ela, antes de se virar para as portas. Diana se deslocou para o lado, tornando-se menor e invisível. O homem puxou o celular e começou a digitar o polegar correndo pela tela. Diana o observou pelo canto do olho. O terno dele provavelmente custava mais do que 3 meses do aluguel dela. O relógio prateado com pulseira de couro poderia pagar todas as despesas médicas de Maia. Os sapatos estavam polidos como espelho. Ele pertencia àquele prédio, àquele elevador, àquele mundo. Ela não. O elevador parou de novo. 4º andar. O homem saiu sem dizer uma palavra, e Diana ficou sozinha outra vez. 5. 4. 3. Ela endireitou a coluna e ajustou os documentos sob o braço. Quando saísse daquele prédio, sairia de cabeça erguida. Não daria a Vitória Chen, ao Grupo Cruz, ou a quem quer que fosse a satisfação de vê-la quebrada. 2. 1. Térreo. As portas se abriram para um vasto espaço de mármore. O lobby do Grupo Cruz fora feito para intimidar pés direitos altíssimos balcão de recepção de vidro e aço arte abstrata nas paredes que provavelmente custava mais do que Diana ganhara em uma década. Pessoas de traje social cruzavam o espaço com propósitos saltos, ecoando na pedra polida. Diana saiu do elevador e entrou na multidão. Ninguém olhou para ela. Ninguém a viu com seu uniforme desbotado. Ela fazia parte da força de trabalho invisível, que mantinha prédios como aquele funcionando os faxineiros, a manutenção às pessoas que esvaziam lixeiras e esfregam banheiros, para que os importantes nunca precisem pensar na mecânica da limpeza. Ela fazia esse trabalho desde os 18 anos, 16 anos de trabalho invisível, 16 anos sendo ignorada. E por um breve e tolo momento naquela manhã, permitira-se acreditar que poderia ser diferente. Diana caminhou em direção às portas giratórias de vidro na entrada do prédio. Através delas, via a praça corporativa,
a rua além do ponto de ônibus onde pegaria a linha 42 de volta ao bairro, de volta à realidade. Empurrou a porta giratória e o ar da tarde a atingiu como um tapa-frio cortante. O sol de dezembro já estava baixo no horizonte, lançando sombras longas pela praça. Pessoas passavam apressadas voltando do trabalho, rostos enterrados nos celulares, fones bloqueando o mundo. Diana parou logo do lado de fora e respirou fundo. O celular vibrou no bolso. Ela o puxou e viu uma mensagem de Dona Helena Maia: chegou bem. Fez cookies. Quer saber como foi a entrevista? Diana encarou a mensagem, a visão embaçando. Como se diz a uma filha de 9 anos que a mãe fracassou, que a última chance tinha acabado, que as despesas médicas e as dívidas continuariam se acumulando até perderem tudo. Outro toque. Outra mensagem. Ela pediu para dizer que está orgulhosa de você. Não importa o que aconteça. Ela é uma boa menina, Diana. Você a criou muito bem. Diana levou a mão à boca segurando um soluço. Maia estava orgulhosa dela. Maia, que merecia aulas de balé e festas de aniversário, e uma mãe que não precisasse trabalhar em 3 empregos. Maia, que sobrevivera a uma cirurgia de emergência e a um trauma médico e ainda acreditava em finais felizes. Diana não podia desmoronar. Não ali. Não agora. Ela endireitou os ombros, guardou o telefone no bolso e começou a atravessar a praça. Os sapatos batiam no piso. Os documentos sob o braço pareciam ficar mais pesados a cada passo. Atrás dela, o prédio do Grupo Cruz se erguia no céu todo de vidro-aço e riqueza refletindo as nuvens e descartando sua existência no mesmo gesto. Ela havia caminhado talvez 6 metros, quando ouviu a voz distante e desesperada. Espere, por favor, espere. Diana não se virou. As pessoas sempre gritavam na cidade, sempre corriam, sempre estavam com pressa por coisas que não diziam respeito a ela. Continuou andando. Diana Santos, por favor. Dessa vez ela parou. Quem gritava sabia o nome dela. Diana virou-se devagar, o coração disparado. Correndo em sua direção pela praça, o paletó de terno cinza de 3 peças, aberto ao vento, a gravata afrouxada, os sapatos sociais caros, batendo no chão. Vinha um homem que ela só conhecia por fotografias. Sebastião Cruz, o CEO do Grupo Cruz, o bilionário, o homem cujo rosto estampava capas de revistas de negócios e as paredes do lobby que ela acabara de deixar. Ele literalmente corria pela praça cheia, desviando de pedestres pastas e do fluxo de gente indo para casa. Atrás dele, um segurança permanecia imóvel na porta do lobby, falando com urgência no rádio. O primeiro impulso de Diana foi correr. Seja lá o que fosse, não podia ser coisa boa. CEOs não perseguiam faxineiras por praças. Não sabiam seus nomes. Certamente não saíam correndo de sapatos de milhares de reais. Mas os pés dela não se mexeram. Diana ficou plantada no chão segurando os documentos, enquanto Sebastião Cruz encurtava a distância. Ele chegou a ela em segundos, um pouco sem fôlego, o cabelo escuro, antes impecável, agora desalinhado pelo vento. De perto, parecia mais jovem do que ela imaginara, talvez 40 anos. Os olhos eram intensos, examinando seu rosto, como se procurassem algo específico. Diana Santos, disse ele novamente, recuperando o fôlego. Por favor, não vá embora. A boca de Diana se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Ao redor deles, as pessoas começavam a parar. Algumas já tinham tirado o celular do bolso. Ela conseguia imaginar as manchetes: CEO bilionário corre atrás de mulher no centro financeiro. Eu não entendo, Diana conseguiu dizer por fim. O que o senhor quer? Sua avó, disse Sebastião. Maria Santos. Ela era sua avó, não era? O mundo pareceu inclinar. Diana não ouvia aquele nome em voz alta havia anos. Não desde o funeral. Não desde que ficara numa igreja quase vazia, vendo baixarem à terra a mulher que a criara. Como você sabe esse nome? Sussurrou Diana. A expressão de Sebastião suavizou. Porque há 37 anos sua avó salvou a minha família.
e eu venho procurando uma forma de pagar essa dívida durante quase toda a minha vida. A praça, as pessoas, o ar frio de dezembro, tudo desapareceu exceto o rosto de Sebastião Cruz e as palavras impossíveis que saíam de sua boca. Eu não... Diana começou, depois parou. Os pensamentos estavam espalhados, recusando-se a formar frases coerentes. Minha avó era faxineira, limpava prédios. Ela não conhecia pessoas como você. Conhecia pessoas como eu antes de nos tornarmos pessoas, como eu disse, Sebastião, com suavidade. Quando meu pai estava começando a construtora, quando não tínhamos nada, sua avó nos emprestou toda a economia da vida dela. Essa ajuda nos salvou. Salvou a empresa. Tudo o que eu tenho, tudo o que o Grupo Cruz é hoje, começou com a generosidade da sua avó. Diana balançou a cabeça. Não fazia sentido. Vó Maria morrera com quase nada, um apartamento pequeno, cheio de móveis antigos, uma conta bancária mal suficiente para cobrir o funeral. Se tivesse tido aquele dinheiro, se alguém lhe devesse algo daquela magnitude porque morrera pobre, ela nunca me contou, disse Diana. A própria voz parecia distante, como se viesse de outra pessoa. Ela não contaria, respondeu Sebastião. Pelo que eu conheci dela, nunca esperava nada em troca. Meu pai devolveu com juros, mas ela recusou. Disse apenas para ajudar outra pessoa quando fosse necessário. Uma risada escapou da garganta de Diana, amarga, quebrada. Isso parece exatamente com ela. Sempre ajudando os outros, trabalhando até se esgotar para garantir que todo mundo estivesse bem. Os olhos arderam. Vó Maria a criara depois da morte da mãe de Diana. Trabalhara em turnos dobrados para mantê-la alimentada, vestida na escola. Nunca reclamara, nunca pedira reconhecimento, nunca exigira a gratidão que merecia e morreu exausta, desgastada, invisível ao mundo que passara a vida servindo. Ela merecia algo melhor, disse Diana em voz baixa. Merecia? Concordou Sebastião. E você também. Diana ergueu o olhar para ele. Ele ainda estava um pouco sem fôlego da corrida. A aparência normalmente impecável, agora desalinhada. Atrás deles, mais pessoas haviam parado para assistir. Câmeras de celular apontavam claramente na direção dos dois. Foi por isso que você correu atrás de mim? Perguntou Diana. Porque se sente culpado. Eu corri atrás de você porque Vitória Chen estava errada, disse Sebastião com firmeza. Porque eu assisti àquela entrevista e vi alguém com 16 anos de experiência prática sendo descartada por alguém que valoriza credenciais acima da capacidade. Porque vi minha diretora de RH tratá-la como se você não fosse boa o bastante, nem para limpar nossos pisos, quando a verdade é que você é mais qualificada do que metade dos gerentes que temos. Ele deu um passo à frente. Mas sim, continuou a voz baixando. Também porque devo à sua avó uma dívida que jamais poderei pagar por completo. Porque ela enxergou potencial na minha família quando ninguém mais enxergou. Porque acreditou em nós quando não tínhamos nada. E porque deixar a neta dela ir embora acreditando que não é boa o bastante seria a pior traição a tudo o que ela me ensinou. As mãos de Diana tremiam ao redor dos documentos. Eu saí daquela entrevista. Disse a Vitória Chen que eu conhecia o meu valor e que ele não estava lá. Você estava certa, disse Sebastião. Seu valor não está naquela sala de entrevista. Não está em qualquer número que Vitória Chen tenha escrito no tablet. Seu valor está em 16 anos de presença constante, em criar uma filha sozinha, em ter a coragem de ir embora quando alguém a trata com menos respeito do que você merece. Ele estendeu a mão. Volte para dentro comigo. Não como candidata, mas como alguém com quem eu preciso conversar. Sobre sua avó, sobre aquela entrevista, sobre o que o Grupo Cruz realmente representa. Diana olhou para a mão estendida para o homem que atravessara o próprio lobby, correndo para alcançá-la para a multidão, observando aquela cena impossível se desenrolar. Pensou em Maia esperando em casa com cookies e orgulho da mãe acontecesse o que acontecesse. Pensou em Vó Maria, que dera tudo para ajudar os outros e nunca pedira reconhecimento. Pensou nos 16 anos em que fora invisível e naquele momento naquela sala de reuniões em que finalmente exigira ser vista.
Diana endireitou a coluna mais uma vez. Então segurou a mão de Sebastião Cruz. Tudo bem, disse ela. Vamos conversar. Eles voltaram pelo lobby em silêncio. Diana sentia cada olhar acompanhando seus passos. A recepcionista estava de boca aberta. O segurança falava com urgência no rádio. Um grupo de executivos próximo aos elevadores cochichava por trás das mãos. Sebastião Cruz caminhava ao lado dela, a mão apoiada de leve em seu cotovelo, guiando sem impor. A presença dele criava uma espécie de bolha ao redor dos dois. As pessoas se afastavam, conversas cessavam. O ritmo normal do lobby parou. O coração de Diana martelava. Aquilo era surreal. Aquilo era impossível. CEOs não perseguiam funcionárias por praças. Não desciam correndo ofegantes e desalinhados. Não olhavam para faxineiras como se elas importassem. Mas Sebastião Cruz fizera tudo isso. Por aqui, disse ele em voz baixa, conduzindo-a para além dos elevadores em direção a um corredor reservado que Diana não tinha notado antes. Um segurança ficou em posição de sentido, assentiu para Sebastião e apertou um botão que abriu uma porta sem identificação. O elevador além dela era diferente dos que Diana havia usado. Nada de cromo, nada de espelhos, apenas painéis de madeira escura e iluminação suave. Sebastião apertou o botão do último andar. Para onde estamos indo? Perguntou Diana. A voz soou pequena no espaço fechado. Para um lugar onde possamos conversar em particular, disse Sebastião. Meu escritório, se estiver tudo bem para você. Diana assentiu. O que mais poderia fazer? Ela concordara em voltar. E apesar de tudo, apesar da impossibilidade daquela situação, estava curiosa. Não mais do que curiosa. Desesperada para entender como aquele CEO bilionário conhecera sua avó. Como vó Maria, que morrera com quase nada, estivera de alguma forma ligada a uma das famílias mais ricas da cidade. O elevador subiu suavemente. Diana observou os números aumentarem. 43. 44. 45. As portas se abriram para um andar que não lembrava em nada a sala de reuniões estéril, onde Diana fora entrevistada. Ali havia madeira quente, poltronas de couro e janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista da cidade inteira espalhada como um mapa. Por aqui, disse Sebastião novamente. O escritório ficava no fim do corredor com a porta já aberta. Por dentro, o espaço era surpreendentemente modesto para um bilionário, uma mesa grande sim, mas coberta de papéis e pastas não vazia e impecável. Uma parede inteira era tomada por estantes cheias de livros que claramente eram lidos não decorativos. Na outra, fotografias, fotos de família. Diana parou incapaz de dar mais um passo, porque em uma dessas fotos, bem ao centro, estava sua avó mais jovem do que Diana jamais a vira. Talvez na casa dos 30 em pé, numa cozinha simples, sorrindo para a câmera. Ao lado dela, um homem com roupa de trabalho envolvia uma mulher que segurava um bebê. Atrás, um menino de uns 7 ou 8 anos sorria. Esse é meu pai, disse Sebastião em voz baixa aproximando-se. José Cruz. Essa é minha mãe Helena. O bebê é minha irmã Carolina. E esse sou eu. O dedo dele se moveu então para a mulher no centro da foto. E essa é sua avó Maria Santos. Ela morava 3 portas depois da nossa nos apartamentos Westbrook. O mesmo prédio onde você mora hoje, inclusive só que em outro apartamento. A garganta de Diana se fechou. Ela não conseguia falar, não conseguia processar. Sua avó jovem, sorridente em outra cozinha, como se pertencesse àquele lugar. Sua avó e minha mãe trabalhavam no mesmo prédio comercial no centro. Continuou Sebastião. Maria era faxineira. Minha mãe era secretária. Pegavam o mesmo ônibus todos os dias. Viraram amigas. Quando o negócio do meu pai começou a afundar, quando estávamos prestes a perder tudo, minha mãe contou isso a Maria. E Maria apareceu na nossa porta no dia seguinte com um envelope. Sebastião foi até a mesa, abriu uma gaveta e retirou algo com cuidado, quase reverência, um envelope antigo amarelado. Entregou-o a Diana. O papel estava gasto às bordas macias pelo tempo, com letras caprichadas na frente. Para José e Helena Cruz. Com fé.
Abra, disse Sebastião. As mãos de Diana tremiam enquanto ela obedecia. Dentro, havia um comprovante de depósito bancário antigo de um banco que já nem existia mais um valor descrito, como toda a economia de uma vida guardada ao longo de anos. E um bilhete escrito com a caligrafia que Diana reconhecia de cartões de aniversário e listas de compras. Isso é tudo o que eu consegui juntar. Não é muito, mas é um começo. Me paguem quando puderem. Se não puderem, ajudem outra pessoa um dia. É só isso que peço. Maria. As lágrimas embaçaram a visão de Diana. A economia inteira da vida da avó entregue a vizinhos que precisavam. Meu pai devolveu tudo em 2 anos, disse Sebastião. Tentou pagar com juros, mas ela recusou. Disse que não era sobre lucro. Era sobre pessoas ajudando pessoas. Diana afundou na cadeira atrás dela. O envelope parecia pesado em suas mãos, pesado demais. Ela nunca me contou, sussurrou. Nunca falou nada disso de conhecer sua família do dinheiro. Ela não contaria, respondeu Sebastião. Esse era o jeito dela. Ajudava e seguia em frente. Provavelmente fez isso dezenas de vezes, talvez centenas. Pequenos gestos de generosidade que mudaram vidas. Ele tirou outra foto da gaveta. Essa mais recente. Um funeral. Quando ela morreu há 8 anos, disse Sebastião. Eu paguei tudo o velório, o enterro, mas fiz isso anonimamente. Não queria que ela sentisse que me devia algo. Tentei encontrar a família. Meu advogado disse que não havia ninguém. Nenhum filho, nenhum neto constava em registro algum. Minha mãe morreu quando eu tinha 3 anos, disse Diana. A própria voz parecia distante. Vó Maria me criou, mas nunca fui adotada legalmente. Mantive o sobrenome do meu pai. Ele foi embora antes de eu nascer. Então, no papel, eu não existia como família dela. A expressão de Sebastião suavizou. Sinto muito. Eu deveria ter procurado mais. Por que Diana ergueu o olhar? Você não nos devia nada. Pagou sua dívida com ela. Pagou o funeral. A maioria das pessoas não teria feito nem isso. A maioria das pessoas não devia a ela o que eu devia, respondeu Sebastião. Ele sentou-se à frente de Diana, inclinando-se as mãos entrelaçadas. Diana, tudo o que eu tenho existe por causa da fé da sua avó. Este prédio, esta empresa. Minha capacidade de empregar 3.000 pessoas e sustentar suas famílias. Tudo começou com a generosidade de uma faxineira que acreditou em um empreiteiro com mais ambição do que capital. Ele gesticulou ao redor do escritório. Passei 30 anos tentando honrar isso. Construindo algo à altura da fé dela. Mas hoje eu vi nossa diretora de RH tratá-la exatamente como o mundo tratou sua avó. Como se você fosse invisível. Como se seu trabalho não importasse. Como se você não tivesse nada a oferecer além de trabalho manual. A voz dele se firmou. E eu percebi que falhei. Porque se o Grupo Cruz não consegue enxergar valor em alguém como você, com a força e a dignidade da sua avó, então nos tornamos exatamente o tipo de empresa que teria virado as costas para o meu pai 40 anos atrás. O peito de Diana se apertou. Você não sabe nada sobre mim. Você assistiu a uma única entrevista. Eu sei que você criou uma filha sozinha, disse Sebastião. Eu sei que você trabalhou 16 anos no mesmo setor, aparecendo todos os dias para fazer um trabalho que a maioria das pessoas sequer reconhece. Eu sei que você abriu mão de um emprego de que precisava desesperadamente porque alguém a tratou com desrespeito. Isso exige coragem. Exige exatamente o tipo de caráter de que esta empresa precisa. Ele se levantou e estendeu a mão novamente. Então, deixe-me lhe perguntar uma coisa, Diana Thompson. Se eu lhe oferecesse uma posição aqui não na gestão da limpeza, mas como diretora de operações e desenvolvimento humano, respondendo diretamente a mim, você aceitaria? A boca de Diana se abriu. Eu não tenho as qualificações para... Você tem exatamente as qualificações necessárias. Sebastião a interrompeu. Você tem experiência de vida. Você tem conhecimento prático. Você tem o coração da sua avó. O resto, diplomas certificados? Isso a gente providencia. O que eu não posso ensinar a alguém é como enxergar pessoas do jeito que você e Maria enxergavam.
Diana olhou para o envelope em suas mãos, para o comprovante para a letra da avó. Ajude outra pessoa um dia. É só isso que peço. E a Victoria Chen? Perguntou Diana. Victoria Chen não trabalha mais aqui há 3 minutos. Respondeu Sebastião sem rodeios. Autorizei a demissão dela pela segurança enquanto estávamos no elevador. Os olhos de Diana se arregalaram. Eu não tolero pessoas que não conseguem ver valor nos outros. Continuou Sebastião. Não importa quão impressionantes sejam os currículos. Esta empresa foi construída com base na crença de que todos merecem uma chance. Todos merecem ser vistos. Victoria esqueceu disso. Você não. Ele estendeu a mão outra vez. Então, o que você me diz? Diana ficou olhando para a mão estendida por um longo momento. Diretora de Operações e Desenvolvimento Humano. Um cargo que provavelmente pagava 6 dígitos. Um cargo que respondia diretamente ao CEO. Um cargo que mudaria tudo para ela e para Maia. Mas era real. Ou era apenas culpa a tentativa de um bilionário de aliviar uma dívida com uma mulher já morta? Conte-me mais, disse Diana por fim, sobre a minha avó e sobre sua família. Eu preciso entender no que estou entrando. Sebastião abaixou a mão e assentiu. Caminhou até a janela olhando para a cidade. Eu tinha 7 anos quando tudo quase desmoronou começou. Meu pai tinha iniciado a construtora Cruz 2 anos antes. Era só ele e 3 funcionários fazendo pequenos trabalhos pela cidade. Reformas de cozinha, banheiros, consertos de varandas, o tipo de trabalho que mantém um empreiteiro vivo, mas nunca o deixa rico. Ele se virou para Diana. Mas meu pai era bom no que fazia. O boca a boca se espalhou. Vieram contratos maiores, uma reforma de escritório, uma obra comercial pequena. O semblante de Sebastião escureceu. Então veio o contrato que deveria mudar tudo. Uma incorporadora precisava de uma equipe para reformar completamente um prédio residencial de 4 andares. Um contrato grande 3 vezes maior do que qualquer outro que ele já tinha assumido. Ele contratou mais gente, comprou equipamentos novos, colocou tudo o que tinha naquele projeto. E então, 6 meses depois, a incorporadora declarou falência. A obra parou. O desenvolvedor desapareceu. E meu pai ficou com um monte de faturas não pagas por um trabalho que já tinha sido concluído. Diana fez uma careta. Já tinha visto isso antes, pequenos empreiteiros destruídos por empresas maiores que podiam simplesmente abandonar dívidas. Os funcionários queriam receber, continuou Sebastião. Os fornecedores queriam o dinheiro deles. O banco queria as parcelas do empréstimo. E nós não tínhamos nada. Meu pai tinha colocado tudo naquele contrato. A casa, o carro, a reputação. Ele voltou à mesa e pegou outra foto. A imagem mostrava a família em um apartamento pequeno, apertado, simples, nada parecido com o luxo que Diana associava ao nome Cruz. Tivemos que nos mudar, disse Sebastião. Vendemos a casa para pagar parte das dívidas. Fomos morar em um apartamento de 2 quartos em Westbrook. Meus pais dormiam em um quarto. Minha irmã e eu dividíamos o outro. Meu pai tentava se reerguer pegando qualquer trabalho que aparecesse. Mas ninguém queria contratar um empreiteiro que tinha quebrado em um projeto grande. Ele pousou a foto sobre a mesa. Foi então que Maria entrou nas nossas vidas. Ela morava 3 portas depois da nossa. Ela e minha mãe pegavam o mesmo ônibus todas as manhãs. Minha mãe trabalhava como secretária em um escritório de advocacia. Maria limpava o mesmo prédio à noite. Elas conversavam no trajeto. Viraram amigas. A voz de Sebastião suavizou. Maria começou a cuidar de mim e da Caroline depois da escola. Meus pais trabalhavam muitas horas tentando sair das dívidas. Maria nos buscava na escola, levava para o apartamento dela e nos dava jantar. Nunca pediu pagamento algum. Dizia vizinho ajuda vizinho. É isso que comunidade significa. A garganta de Diana se apertou. Aquilo soava exatamente como sua avó. Sempre ajudando, sempre doando, nunca fazendo contas. Uma noite minha mãe desabou, continuou Sebastião. Contou tudo a Maria. O quão ruim a situação estava. O quão perto estávamos de perder tudo.
Como meu pai falava em declarar falência e se mudar para outra cidade para recomeçar. Minha mãe chorou. Eu me lembro porque nunca tinha visto ela chorar antes. Ele fez uma pausa. Na manhã seguinte, Maria bateu à nossa porta. Meu pai atendeu. Ela colocou um envelope na mão dele e foi embora antes que ele pudesse abrir. Só disse: "A fé move montanhas, José. Isso é fé." Sebastião pegou novamente o envelope amarelado sobre a mesa. $12.000 para uma faxineira em 1987. Aquilo representava anos de economia, talvez décadas. Ela morava em um apartamento de um quarto. Andava de ônibus porque não podia ter carro. Usava roupas até se desfazerem. E deu ao meu pai tudo o que tinha. "Por que?", sussurrou Diana. "Ela mal conhecia vocês." "Eu me faço essa pergunta há 30 anos, disse Sebastião. "A única resposta que tenho é que Maria Santos via pessoas. Via de verdade. Não contas bancárias, não diplomas, não status social. Ela via corações. Viu o desespero do meu pai, o medo da minha mãe e 2 crianças que precisavam de estabilidade. E decidiu que nós valíamos o investimento." Ele pousou o envelope com cuidado. Meu pai devolveu o dinheiro em 18 meses. Transformou aqueles 12.000 em trabalho. Dessa vez foi cuidadoso. Contratos menores, clientes confiáveis. Reconstruiu a reputação devagar. Em 2 anos já tinha uma equipe de 15 pessoas e trabalho constante. Em 5 anos expandiu para desenvolvimento imobiliário. Em 10 anos a construtora Cruz valia milhões. E minha avó, perguntou Diana. "Ela acompanhou tudo", respondeu Sebastião. "Às vezes vinha jantar conosco. Sempre trazia alguma coisa. Uma torta, uma travessa de comida, nunca chegava de mãos vazias. Perguntava do negócio de mim e da Caroline. Dizia ao meu pai que tinha orgulho dele. E recusava todas as vezes que ele tentava lhe dar mais do que o valor original, mesmo os juros que ela havia aceitado." Sebastião sentou-se novamente diante de Diana. "Quando eu tinha 16 anos, meus pais morreram em um acidente de carro", disse em voz baixa. Caroline tinha 13. Não tínhamos mais ninguém. O tribunal estava decidindo nossa guarda. E Maria apareceu na audiência. Disse ao juiz que cuidaria de nós se fosse preciso. Uma faxineira idosa se oferecendo para criar 2 adolescentes. Os olhos de Diana se arregalaram. "No fim, a justiça nos colocou com um primo distante", continuou Sebastião. "Alguém com as condições financeiras que a lei exigia. Mas Maria lutou por nós." Ele se inclinou para a frente. E antes de irmos embora, ela me disse algo que nunca esqueci. Ela disse: "Sebastião, você vai ser rico um dia. Seu pai construiu algo de verdade e isso vai crescer. Mas dinheiro não faz ninguém rico. O que faz alguém rico é a forma como trata as pessoas quando tem poder. Não esqueça de onde você veio. Não esqueça quem ajudou você a subir. E quando chegar ao topo, estenda a mão e puxe outra pessoa para cima." Uma lágrima escorreu pelo rosto de Diana. "Ela nunca me contou nada disso", disse. "Nunca mencionou sua família. Eu sabia que ela era faxineira. Sabia que trabalhava duro. Mas não sabia que tinha mudado a vida das pessoas. Ela mudou a minha", disse Sebastião simplesmente. "Tudo o que eu sou. Tudo o que esta empresa é. Existe porque uma faxineira acreditou em um empreiteiro fracassado. Porque ela deu tudo o que tinha para ajudar alguém que mal conhecia." Ele se levantou novamente e foi até a janela. "Quando ela morreu, eu não consegui salvá-la", disse com a voz áspera. "Eu tinha me tornado exatamente o que ela previu. Rico, poderoso. Mas não consegui salvá-la de morrer sozinha. Ainda trabalhando aos 76 anos, porque a aposentadoria não era suficiente." Ele se virou para Diana. "Mas eu posso fazer algo pela neta dela. Posso lhe oferecer o que ela nunca teve. Oportunidade. Reconhecimento. A chance de usar tudo o que você aprendeu em 16 anos de trabalho invisível para mudar a forma como esta empresa trata as pessoas. Para garantir que ninguém mais seja descartado como você foi hoje pela Victoria Chen."
Diana olhou para o envelope, para a letra da avó, para as fotos de uma família que Maria havia ajudado a salvar. Isso não é caridade, disse Sebastião. Isso é negócio. Eu preciso de alguém que entenda os trabalhadores que ninguém mais vê, que saiba o que é lutar, que tenha o coração da sua avó e a sua própria força. Essa pessoa é você. Ele estendeu a mão pela última vez. Então, eu pergunto de novo. Você vai me ajudar a construir a empresa que a fé da sua avó tornou possível? Diana pensou em Maia, esperando em casa nas contas médicas, nos 16 anos sendo invisível. Pensou também nas palavras da avó, escritas naquele envelope antigo. Ajude outra pessoa um dia. Diana se levantou. As pernas estavam trêmulas, mas a coluna permanecia ereta. Ela segurou a mão de Sebastião Cruz. Sim, disse. Eu aceito. O aperto de mão de Sebastião foi firme, mas Diana percebeu que a mão dele também tremia levemente. Aquilo não era fácil para ele. Não era uma simples transação comercial. Era algo pessoal. Era uma dívida de 37 anos e uma mulher que havia mudado o rumo de toda a sua vida. Há algo que precisamos fazer primeiro, disse Sebastião, soltando a mão dela. Antes de você aceitar oficialmente o cargo, antes de assinarmos qualquer documento, eu preciso que você veja uma coisa. Diana assentiu ainda sem confiar totalmente na própria voz. Sebastião foi até a mesa e apertou um botão no telefone. Maria, por favor, peça para o Richard Chen vir ao meu escritório e peça à segurança que acompanhe a Victoria Chen até a sala de reuniões do 45º andar. Diga que é urgente. Eu encontro com ela lá em 5 minutos. Ele desligou e olhou para Diana. Richard Chen é meu diretor de operações. Nenhum parentesco com a Victoria apesar do sobrenome. Ele está comigo há 15 anos. Ele precisa conhecê-la agora. O estômago de Diana se revirou. Ela ainda vestia os scrubs gastos. O blazer emprestado estava amarrotado de tanto ser apertado sob o braço. Ela não tinha se preparado para isso. Não tinha se preparado para encontrar executivos e sentar em salas onde decisões eram tomadas. Agora mesmo, confirmou Sebastião. Porque eu quero que você veja como a Cruz Empreendimentos deve funcionar. Como devemos tratar as pessoas. E quero que você testemunhe o que acontece quando alguém se esquece disso. Eles voltaram pelo corredor até o elevador. Desta vez, ao descerem para o 45º andar, o coração de Diana batia por outro motivo. Não era medo de fracassar, era outra coisa. Algo perigosamente parecido com esperança. A sala de reuniões era a mesma onde Victoria a entrevistara menos de 2 horas antes. A longa mesa de vidro, as janelas com vista para a cidade, a perfeição fria e estéril do poder corporativo. Victoria Chen estava na extremidade da mesa, o tablet sob o braço com uma expressão irritada, porém confiante. Claramente achava que se tratava de mais uma reunião, mais uma oportunidade de demonstrar eficiência. Ela lançou a Diana um olhar de desprezo mal disfarçado, antes de se voltar para Sebastião. Senhor Cruz, fico feliz que tenha me chamado. Eu queria discutir a vaga de gestão da equipe de limpeza. A candidata de hoje de manhã era claramente inadequada, mas tenho outros 3 candidatos com credenciais muito mais fortes que gostaria de apresentar para a sua avaliação. Não será necessário, disse Sebastião. A porta se abriu novamente. Um homem na casa dos 50 anos entrou. Asiático, usando um terno cinza perfeitamente ajustado. A expressão era séria, mas gentil. Richard Chen. Ele assentiu para Sebastião, lançou um olhar curioso para Diana e se sentou à mesa. Sebastião permaneceu de pé. Victoria, eu a chamei aqui porque preciso tratar de algo que aconteceu hoje de manhã. Algo que representa uma falha fundamental nos valores sobre os quais esta empresa foi construída. A expressão confiante de Victoria vacilou levemente. Não sei exatamente ao que o senhor se refere. A entrevista que você conduziu com a Sinonella Thompson, disse Sebastião. A voz dele era calma, mas carregava uma firmeza que Diana não tinha ouvido antes, a voz de um CEO, acostumado a tomar decisões bilionárias, e que não estava habituado a ser questionado.
Eu observei tudo por trás do espelho unidirecional. O rosto de Victoria empalideceu. O senhor estava assistindo, confirmou Sebastião. E o que eu vi foi um exemplo claro de tudo o que a Cruz Empreendimentos não representa. Você descartou uma candidata com 16 anos de experiência prática porque ela não tinha credenciais formais. Você questionou a capacidade dela de representar esta empresa com base apenas em preconceito. Você a fez se sentir invisível e indigna. Sr. Cruz, eu estava apenas mantendo nossos padrões, disse Victoria, a voz subindo um pouco. Este é um cargo de gestão que exige interação com executivos e fornecedores. Nós temos uma imagem a preservar. E que imagem é essa? Perguntou Sebastião em tom baixo. A imagem de uma empresa que valoriza a aparência acima de conteúdo, continuou ele. Que julga pessoas pelas roupas que vestem e não pelo caráter. Que esquece de onde veio. Ele se moveu para ficar ao lado de Diana. Victoria, você sabe como esta empresa começou? Victoria piscou. Seu pai fundou a Construtora Cruz em 1985. Ele transformou a Construtora Cruz no Grupo Cruz, por meio de desenvolvimento estratégico e aquisições. Você sabe como ele financiou aquele primeiro negócio. Pressionou Sebastião. De onde veio o capital inicial? Victoria hesitou. Imagino que um empréstimo bancário ou investidores. Errado, disse Sebastião. O capital inicial veio de uma faxineira, uma mulher que limpava prédios comerciais, ganhando por hora, e que deu ao meu pai todas as economias da vida dela porque acreditou nele, porque enxergou potencial onde bancos e investidores viam risco. Ele gesticulou em direção a Diana. Essa faxineira era a avó da senhora Thompson Maria Santos. Tudo o que esta empresa é, cada prédio que possuímos, cada funcionário que sustentamos, existe porque uma mulher da limpeza teve a visão de investir em um empreiteiro fracassado. A boca de Victoria se abriu, depois se fechou. Você dispensou a neta de Maria Santos hoje de manhã, continuou Sebastião. Você olhou para o uniforme dela e para a ausência de diploma e decidiu que ela não era boa o suficiente. Você esqueceu que esta empresa foi construída por pessoas exatamente como ela. Por pessoas exatamente como ela. Richard Chen se inclinou para a frente, o semblante sério. Victoria, isso é verdade. Você dispensou uma candidata com base na aparência. Eu estava avaliando qualificações, disse Victoria, mas a voz já não tinha a mesma firmeza. O cargo exige competências específicas. O cargo exige visão, corrigiu Sebastião. A capacidade de enxergar potencial nas pessoas, de entender que experiência de vida vale mais do que credenciais, de lembrar que todos merecem ser tratados com dignidade. Essas são competências que você claramente não possui. Ele se virou para Richard. O contrato de trabalho de Victoria Chen com o Grupo Cruz está encerrado com efeito imediato. Providencie, por favor, a rescisão conforme previsto em contrato. A segurança irá acompanhá-la para fora do prédio. O rosto de Victoria foi do pálido ao vermelho. Você está me demitindo por causa de uma entrevista? Estou demitindo você porque representa tudo contra o que meu pai lutou, respondeu Sebastião. Porque você esqueceu que todas as pessoas neste prédio do CEO, a equipe de limpeza, merecem respeito. Porque você fez alguém se sentir sem valor quando ela vale mais do que você jamais conseguiria compreender. Victoria olhou para Diana, depois voltou o olhar para Sebastião. Por um instante, algo parecido com compreensão passou por seu rosto. Em seguida, endureceu em raiva. Isso é culpa, disse ela. Você está sacrificando uma executiva competente para aliviar sua culpa por causa de uma faxineira de 40 anos atrás. Não respondeu Sebastião. Isso é sobre valores. Os valores que Maria Santos ensinou à minha família. Os valores que construíram esta empresa. E os valores que você acabou de provar que não compartilha. Ele assentiu para o segurança que surgira à porta. Victoria recolheu o tablet, o rosto rígido de fúria contida. Passou por Diana sem olhá-la, os saltos batendo secos no piso. A porta se fechou atrás dela com um leve silvo. O silêncio tomou conta da sala de reuniões.
Richard Chen soltou um longo suspiro. Bom, isso já estava atrasado. Sebastião virou-se para ele. Richard gostaria que conhecesse Diana Thompson. A partir de hoje, ela é nossa nova diretora de Operações e Desenvolvimento Humano, respondendo diretamente a mim. Richard se levantou e estendeu a mão para Diana. Senhora Thompson, é um prazer. E permita-me dizer que fico feliz que alguém finalmente tenha confrontado a Victoria sobre a atitude dela. Ela vinha sendo um problema há meses, mas entregava resultados, então eu deixei passar. Esse foi meu erro. Diana apertou a mão dele, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. Ainda não tenho certeza se entendo bem meu papel. Vai entender, disse Sebastião. Richard vai ajudá-la na integração, mas essencialmente você vai nos ajudar a reconstruir a forma como contratamos, retemos e desenvolvemos pessoas. Vai garantir que nunca mais descartemos o potencial de alguém por causa de onde veio. Você vai ser para esta empresa o que sua avó foi para a minha família. Ele sorriu. Vai dar chances a pessoas que nem acreditam merecê-las. E vai provar que a experiência de vida é a credencial mais valiosa de todas. Diana olhou para a mesa de reuniões onde estivera sentada 2 horas antes, sentindo-se pequena e inadequada. A mesma sala, as mesmas paredes de vidro. Mas tudo havia mudado. Quando eu começo, perguntou. Segunda-feira, respondeu Sebastião. Hoje você vai para casa contar a boa notícia à sua filha. Amanhã você descansa. Na segunda, nós mudamos o mundo. 3 meses depois, Diana estava à janela de seu novo escritório no 44º andar, observando o sol se pôr sobre a cidade. A vista era diferente dali de cima. Os prédios que antes pareciam montanhas, agora pareciam possibilidades. As ruas que antes a aprisionavam agora pareciam caminhos. Atrás dela, Diana ouviu a porta se abrir e passinhos correndo pelo carpete. Mamãe Diana se virou a tempo de pegar Maia quando ela se lançou para a da frente. Aos 9 anos, Maia já estava grande demais para aquilo, mas Diana a pegou mesmo assim, erguendo a filha e girando uma vez antes de colocá-la no chão. Como foi a aula de dança? Perguntou Diana. Incrível. O rosto de Maia brilhava. Ela usava meia calça rosa e colante preto, o cabelo preso em um coque que já começava a se soltar. A professora Jennifer disse que talvez eu esteja pronta para a sapatilha de ponta no ano que vem. Dá para acreditar, sapatilha de ponta. Eu acredito totalmente, disse Diana, ajeitando o cabelo da filha. Você é incrível. E ela era. Maia tinha começado as aulas de balé havia 2 meses. As aulas que implorava desde os 6 anos. Aulas que agora finalmente podiam pagar. Aulas que eram só o começo de tudo o que Diana agora podia oferecer à filha. As contas médicas tinham sido quitadas integralmente, 235 mil dirhams pagos de uma só vez. O apartamento antigo, um quarto desgastado em Westbrook, estava sendo empacotado naquele fim de semana. Elas iriam se mudar para um apartamento de 2 quartos, em um bairro melhor, um lugar com aquecimento, funcionando janelas que fechavam direito e sem baratas. Diana ganhava 700 mil dirhams por ano, um número que ainda não parecia real quando aparecia no aplicativo do banco. Mas não era só o dinheiro, era o trabalho. Em 3 meses, Diana tinha redesenhado todo o processo de contratação do Grupo Cruz. Criara uma trilha de experiência de vida para candidatos sem credenciais tradicionais, avaliando habilidades práticas e caráter em vez de diplomas. Implementara treinamentos contra vieses para todos os gestores. Criara um programa de mentoria ligando executivos a funcionários de base de comunidades subatendidas. E contratara 15 pessoas. 15 pessoas rejeitadas por outras empresas. 15 pessoas que a lembravam de quem ela fora 3 meses antes. Pessoas com lacunas no currículo e histórias que não cabiam em formulários. Pessoas que mereciam oportunidades. Mamãe, esse escritório é mesmo seu? Perguntou Maia, olhando ao redor com os olhos arregalados. É tão grande. É sim, confirmou Diana. Quer ver a vista? Ela levou Maia até a janela.
A cidade se estendia diante delas, as luzes começando a piscar à medida que a noite caía. Dali de cima dava para ver tudo: o centro financeiro, os bairros residenciais, os parques, as pontes e os rios que conectavam tudo. É lindo, sussurrou Maia. É, concordou Diana. Mas sabe o que é ainda mais bonito? O que saber que cada pessoa lá embaixo importa, disse Diana. Os banqueiros nos prédios altos e os profissionais da limpeza que cuidam desses prédios. Os executivos em seus carros e os motoristas de ônibus levando todo mundo para casa. Todo mundo tem valor. Todo mundo merece ser visto. Maia olhou para a mãe. Era isso que a bisavó Maria dizia. Diana sorriu. Nos últimos tempos vinha contando a Maia histórias sobre a bisavó, histórias que aprendera com Sebastião. Histórias sobre uma mulher que mudara a vida simplesmente acreditando nas pessoas. Sim, disse Diana. Era exatamente isso que ela dizia. A porta se abriu novamente. Sebastião entrou com Lily ao lado. A menina de 4 anos tinha se tornado a melhor amiga de Maia nos últimos meses. Enquanto Diana trabalhava, Maia passava as tardes no centro de acolhimento infantil do Grupo Cruz, que Sebastião ampliara e melhorara, seguindo as recomendações de Diana. Diana, você tem um minutinho? Perguntou Sebastião. Queria ver uma coisa com você antes da reunião do conselho amanhã. Claro! Diana se virou para as meninas. Maia, por que você não mostra para a Lili seus novos passos de dança? Usem a sala de reuniões ao lado. As duas saíram correndo rindo. Diana voltou-se para Sebastião. Ao longo daqueles 3 meses, a relação entre eles tinha evoluído para algo que nenhum dos dois esperava. Não era romance. Era outra coisa. Algo mais profundo. Eles eram parceiros na construção de algo significativo. Eram 2 pessoas conectadas pelo legado de uma mulher que acreditava em segundas chances. E eram amigos. O conselho está propondo uma nova iniciativa, disse Sebastião. A Fundação Maria Santos, uma organização sem fins lucrativos dedicada a oferecer empréstimos sem juros para pequenos empreendedores que não conseguem financiamento tradicional. Quis me certificar de que você se sentiria confortável em usar o nome da sua avó. A garganta de Diana se apertou. Uma fundação. Começaríamos com 5 milhões de reais, continuou Sebastião. Ofereceríamos empréstimos de 50 mil a 250 mil reais, mentoria, apoio, tudo o que sua avó ofereceu ao meu pai, mas em escala maior. Diana caminhou de volta até a janela. As luzes da cidade se embaralharam através das lágrimas. Ela ia amar isso, sussurrou Diana. Ficaria tão orgulhosa. Ela ficaria orgulhosa de você, disse Sebastião, aproximando-se e ficando ao lado dela. Do que você construiu aqui. De como mudou esta empresa. Diana balançou a cabeça. Eu não mudei nada. Só estou fazendo o que ela me ensinou. Ver as pessoas dar chances, acreditar no potencial. Isso é tudo, disse Sebastião. Eles ficaram em silêncio observando a cidade. Da sala de reuniões ao lado, ouviam-se as risadas de Maia e Lili. O som de crianças que não sabiam o que era lutar para sobreviver, que cresciam com oportunidades pelas quais seus pais haviam lutado. Diana pensou na manhã de 3 meses atrás, entrando naquele prédio com scrubs gastos, sentando-se naquela sala de reuniões, sentindo-se menor do que era. Pensou em ter ido embora acreditando que havia fracassado. Pensou em Sebastião correndo pela praça sem fôlego e determinado em um envelope antigo com a caligrafia da avó. Em uma dívida paga adiante através de gerações. Obrigada, disse Diana em voz baixa. Pelo quê? Por me ver? Respondeu Diana. Por correr atrás de mim. Por acreditar que eu valia a corrida. Sebastião sorriu. Eu não corri atrás de você porque acreditava em você. Embora acredite, disse. Eu corri porque sua avó me ensinou que a coisa mais valiosa que podemos fazer com poder é usá-lo para erguer outras pessoas. Você não é quem deveria me agradecer. Sou eu quem deveria agradecer a você.
Ele gesticulou para o escritório, para a empresa, para tudo o que haviam construído juntos. Você me deu a chance de finalmente quitar uma dívida que eu devia há 37 anos. Você me deu a oportunidade de me tornar o tipo de líder que Maria Santos acreditava que meu pai poderia ser. Você me lembrou por que esta empresa existe. Diana olhou para a cidade mais uma vez. Os prédios já não pareciam montanhas. Pareciam o que eram vidro-aço e ambição humana. Estruturas construídas por pessoas para pessoas. Nada mais, nada menos. E em algum lugar lá embaixo, em cada prédio comercial, em cada conjunto habitacional, em cada mercadinho de esquina, havia pessoas como ela. Pessoas como sua avó. Pessoas que mereciam ser vistas. Amanhã ela voltaria ao trabalho. Havia mais gente para contratar mais programas, para construir mais chances para dar. Mas naquela noite, levaria a filha para casa para o novo apartamento. Faria o jantar em uma cozinha com eletrodomésticos que funcionavam. Colocaria Maia para dormir em um quarto só dela. Dormiria em uma cama de verdade, não em um sofá-cama. E sonharia com uma mulher de vestido simples, em uma cozinha modesta, sorrindo para a câmera, uma mulher que acreditava que a fé movia montanhas. Uma mulher que mudara o mundo de 50 mil em 50 mil reais. Vamos, disse Diana a Sebastião. Vamos pegar nossas meninas e ir para casa. Eles caminharam juntos até a sala de reuniões. Através das paredes de vidro, viram Maia ensinando Lili a dar um piruete, as duas cambaleando e rindo. A cidade se estendia atrás deles infinita e cheia de possibilidades. Diana abriu a porta. Pronta para ir, meu amor. Maia correu até ela e Diana ergueu a filha apertando-a contra o peito. Do alto de 44 andares, o mundo parecia diferente. Não maior, nem menor. Apenas mais claro, mais honesto, mais real. E Diana Thompson, antes invisível em scrubs gastos, agora de pé junto à janela de seu escritório de esquina, via exatamente o que sua avó sempre vira: um mundo cheio de pessoas em quem vale a pena acreditar. Um mundo cheio de montanhas que a fé pode mover. Um mundo onde todos merecem ser vistos. Obrigado por ficar comigo até o fim desta jornada incrível. Se esta história tocou o seu coração, espere para ver o que vem a seguir. É ainda mais poderoso e inspirador do que você imagina. Então, não vá embora. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora e mergulhe em outra história incrível que vai explodir a sua mente. Confie em mim, você não vai se arrepender.